Impostos no Brasil, desmistificando a carga tributária de 30%. A complexidade dos números e das manobras contábeis em relação aos impostos no Brasil tem se tornado cada vez mais evidente. Parece haver uma tentativa constante de ocultar a realidade fiscal, movendo valores de um lugar para outro, apresentando dados contábeis antes de considerar os juros da dívida e empregando retórica enganosa. Tudo isso cria um cenário onde até mesmo os truques de prestidigitação mais impressionantes não podem competir. Com a recente mudança na direção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, podemos esperar que surjam truques semelhantes na demografia e na economia, destinados a retratar o Brasil de forma mais favorável, especialmente aos olhos do mundo. Parece que a prioridade é criar uma imagem de prosperidade, enquanto a realidade muitas vezes é bem diferente, com a população sofrendo as consequências. Um ponto que sempre chamou a atenção é a afirmação de que a carga tributária no Brasil está na faixa dos 30%. No entanto, essa afirmação, na realidade, não se sustenta. É uma falácia contábil perpetuada por burocratas para confundir os dados fiscais. Muitos acreditam que trabalham até maio apenas para pagar impostos ao governo, mas isso é uma simplificação enganosa da realidade. A carga tributária é calculada dividindo o valor do Produto Interno Bruto, PIB, pelo valor dos impostos arrecadados. No entanto, esse cálculo inclui os impostos que o governo já coletou, o que obscurece a verdadeira extensão da carga tributária imposta à população. Para entender melhor a situação, é importante notar que o PIB nacional é calculado somando os gastos das famílias, empresas e governo. No entanto, os gastos do governo são financiados em grande parte com o dinheiro retirado da população por meio de impostos. Portanto, a própria equação do PIB revela a natureza do Estado como um parasita que se alimenta da produção da sociedade. Um cálculo de carga tributária mais honesto deveria desconsiderar os gastos do governo, dividindo apenas o valor gasto pela iniciativa privada pelo montante de impostos coletados. Nesse cenário, a conclusão seria que mais de 50% do que é produzido no país é tirado daqueles que o produziram. Dentro da lógica convencional da carga tributária, o valor parece ser cerca de 30%, mas quando desconsideramos os gastos do governo, esse número sobe para cerca de 42%. Outra maneira de perceber o tamanho da carga tributária é ao observar o quanto pagamos de impostos diretamente ao comprar produtos e serviços. O site do Impostômetro fornece informações sobre a alíquota de impostos incidentes em vários produtos e serviços. No entanto, há uma armadilha aqui. É importante entender a diferença entre a porcentagem de fora e a porcentagem de dentro. A porcentagem de fora é aquela que muitas vezes é citada e pode ser enganosa. Por exemplo, o impostômetro indica que a cachaça tem uma alíquota de 81,87%. Mas, se olharmos a porcentagem de dentro, vemos que apenas 18,13% do valor pago por 1 litro de cachaça se refere ao produto em si, e o restante é imposto. Ou seja, ao comprar 1 litro de cachaça, você está dando ao governo mais de 4,5 litros de dinheiro. Tudo isso levanta a questão de onde vem essa sede insaciável do governo por recursos. A resposta é que o governo é voraz e consome tudo ao seu redor. Para lidar com isso, muitos defendem a prática do agorismo, que busca maneiras legais de pagar menos impostos e manter seus recursos sob controle. Olhando para a lista de produtos e serviços no site do Impostômetro, é possível identificar aqueles com as menores alíquotas de impostos. Focar em produtos com impostos mais baixos pode ajudar a reduzir a contribuição para o governo. Produtos como batata e frutas têm alíquotas inferiores a 20%, enquanto outros alimentos básicos como cebola, macarrão, café, queijo, verduras, pão, arroz, feijão e farinha de trigo têm alíquotas de impostos relativamente baixas. No entanto, é importante lembrar que a complexidade do sistema tributário torna difícil para a pessoa comum calcular exatamente quanto paga em impostos. Além das alíquotas sobre produtos, há imposto de renda, encargos trabalhistas e inflação, que também afetam a carga tributária real. Em resumo, a questão dos impostos no Brasil é complexa e muitas vezes opaca.
A busca por maneiras legais de reduzir a carga tributária é compreensível, dada a extensão dos impostos sobre produtos e serviços. No entanto, é importante lembrar que a análise fiscal é multifacetada e envolve vários fatores, e que a compreensão completa exige um olhar detalhado sobre as finanças pessoais e as políticas fiscais do país.